estar resolvendo o problema da placa quadrada finita, que é um problema não muito resolvido em livros de eletrodinâmica de ensino superior. E eu vou começar definindo um potencial qualquer, a definição de potencial, que é a seguinte: V em um ponto qualquer, R, é igual a 1 sobre 4πε0, a integral. Aí pode ser ou de volume, ou de área, ou de linha. Eu vou colocar de volume como uma definição geral, mas para esse caso a gente vai usar a de superficial. A densidade de carga, ou R, já vou falar sobre RDCD', dV', pelo módulo de R menos R'. Bom, então, desenhei aqui, né? E eu vou explicar, como eu havia dito, o R e o R'. O R é a distância da origem do nosso sistema de coordenada até o ponto que a gente quer calcular o campo elétrico. O R', ele é o vetor que vai da origem até o seu diferencial de carga, que está relacionado com esse ρr'. Então esse ρr', o que ele está fazendo é, na integral, vai ser mapear toda a nossa carga, a nossa distribuição de carga, a partir do que a gente tem da densidade do volume nas coordenadas que a gente pretende calcular. E esse R cursivo aqui, ele é justamente a diferença desses dois vetores. Então, para o caso da placa quadrada, o que a gente vai ter é o seguinte. Bom, minha placa não está a melhor das placas, mas vocês podem fazer aí em casa que vai dar tudo certinho. Eu estou considerando a minha placa de tamanho A. Bom, então aqui, como ela está no centro, no eixo, está indo de A sobre 2 em Y, quer dizer, de menos A sobre 2 até A sobre 2 e de A sobre 2 até menos A sobre 2. E eu quero calcular aqui no ponto P, que está centralizado no eixo Z. Ok? Então tá bom, vamos usar a nossa definição para achar o potencial. Bom, da nossa definição, eu vou supor algumas coisas para a conta ficar mais fácil. Que a nossa densidade superficial de carga, que eu estou chamando de sigma, ela é constante. Isso significa que não tem cargas mais concentradas num ponto do que em outro ponto. Ou seja, as cargas estão igualmente distribuídas entre o espaço da placa quadrada. E agora a gente tem que usar essa definição aqui, né? Que seria o quê? A distância R menos R'. Lembrando que R é a distância da origem até o ponto P, então seria algo assim, né? Seria esse vetor aqui é o R, e a gente tem que fazer o dq, o vetor do dq, que seria um quadradinho aqui infinitesimal localizado na nossa placa. Então, eu desenhei a placa quadrada aqui de tamanho A, a gente quer saber o campo no eixo Z, ou seja, no meio da placa. Lembrando que o módulo do vetor recursivo, que é a diferença dos meus vetores R e R', é dado por um teorema de Pitágoras, né? Raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aqui a gente vai considerar que a densidade de carga é constante. Isso eu só estou fazendo para simplificar as contas, mas a densidade não precisa ser necessariamente constante. Então vamos lá. O potencial da carga no ponto que eu quero achar, no ponto Z, ela vai ser sigma. Estou tirando da integral porque sigma, que é a densidade de carga, é constante, dividido por 4, y0. Vai ser uma integral dupla. Se você não tem facilidade com integral dupla, eu recomendo estudar um pouco sobre o assunto e vir aqui assistir o vídeo. Mas vai ser uma integral dupla dos limites de menos A sobre 2, aparecendo 9, até A sobre 2, e menos A sobre 2 até A sobre 2, dx, dy, que é o nosso diferencial de área, dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, aqui eu vou usar não sei se é um teorema, alguma coisa, uma identidade, que é o seguinte: se f de x for par,
O que significa ser par? F de menos x é igual a f de x. Uma função fácil de pensar nisso é x quadrado, que a gente está trabalhando aqui, né? Menos x quadrado é igual a x quadrado. Então, x quadrado é uma função par. Eu tenho a seguinte identidade. Se eu tenho uma integral, um intervalo simétrico, ou seja, de menos b até b, dessa minha função, que é par, isso aqui é nada mais é do que 2 vezes a integral de 0 a b, f de x, que é a minha função, dx. Dessa forma, eu posso zerar essas duas componentes aqui, né, os limites inferiores, e multiplicar por um 4 aqui. Esse 4 surge devido ao fato de 2 vezes da integral em x e 2 vezes da integral em y. Posso cortar esse 4 com 4 e agora eu posso resolver a minha integral. Como os limites são simples, são numéricos, né, ou seja, não dependem de funções, eu posso usar o teorema de Fubini, que é um teorema que eu demonstro aí, mas que é legal, que é o seguinte: eu posso resolver a integral em x primeiro e depois resolver ela para y. Ou você pode resolver para y primeiro e depois para x, já que os limites de integração são constantes, não são funções. Nosso problema é achar um campo elétrico. E quem já estudou um pouco de eletromagnetismo sabe que o campo elétrico é dado pelo negativo do gradiente do potencial. Ou seja, bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que derivar em relação a z, que é onde o meu campo elétrico vai estar apontado. Você também tem um outro jeito, que é já direto no desenho, achar o campo elétrico a partir de uma projeção de cosseno. Só que achar o potencial e derivar é bem mais simples do que desenhar. Aqui esse desenho aqui é como referência, mas é bem mais simples fazer desse jeito e derivar. Como a integral não depende de z, eu posso, né, ter um dx dy, então eu posso simplesmente derivar essa função aqui em relação a z e negativar depois. Fazendo isso, eu vou ter que o meu campo elétrico ele vai ser sigma sobre π0 vezes z, a integral nesses limites de 0 a sobre 2, dx dy. Bom, aqui é 1 sobre raiz quadrada, né? A função elevada a menos meio, derivando, vai cair menos meio aqui, que cancela com esse negativo aqui. O 2 vai sumir com a derivada, que é uma regra de z quadrado aqui. E eu vou ter x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Então, agora eu não vou precisar mais dessa definição do potencial, porque o que eu estou interessado mesmo, faltou um K aqui. O que eu estou interessado mesmo é no campo elétrico, então a gente tem que começar a resolver essa integral aqui. Pelo teorema de Fubini, a gente pode resolver em x primeiro, depois em y, ou ao contrário, já que os limites de integração são numéricos, não são funções de ninguém. Então, vou apagar aqui, vou escrever aqui em cima. Como eu posso resolver em x primeiro, então eu vou resolver essa integral de 0 a a sobre 2 dx x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Para as minhas contas ficarem mais simples, eu vou chamar y quadrado mais z quadrado, que nesse momento são apenas constantes, em relação à integral de x, de d quadrado. Então, dessa forma eu vou obter algo mais simples, mais palpável de trabalhar. Uma boa dica para resolver integral é chamar coisas que você não precisa trabalhar agora de uma constante mais fácil. Bom, aqui a gente pode usar uma seguinte identidade trigonométrica, que é, deixa eu escrever de amarelo aqui, 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Tá, onde é que se relaciona? Se eu chamo x, faço a substituição, então seja x igual a d tangente de θ. Vou ter o meu dx em relação a θ de d secante ao quadrado de θ dθ. Dessa forma,
isso aqui vai ficar um pouco mais simples de trabalhar. Vai ser o seguinte. Depois eu mexo com os limites de integração, dx vai ser d secante ao quadrado de θ sobre d quadrado tangente ao quadrado de θ mais d quadrado elevado a 3 meios. Bom, perceba que aqui surgiu a identidade apenas multiplicada por d quadrado. Como está elevado a 3 meios, o d quadrado em evidência cancela o 2 com o 2. Então eu fico com d ao cubo, então eu vou ter d sobre d ao cubo, secante ao quadrado de θ, e uso a identidade, 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado, corto os quadrados, fico secante ao cubo. Bom, os limites de integração eu posso trocar aqui agora, mas por simplicidade eu vou apenas integrar e depois colocar ele de volta. Integral vai ficar de 1 sobre secante. 1 sobre secante, na verdade é 1 sobre cosseno, ou seja, é cosseno. E integral de cosseno é muito simples. Seno de θ. Então, na nossa substituição aqui, o que eu tinha era x igual a d tangente de θ. Então eu posso montar um triângulo. Tangente, tangente é hipotenusa, oposto sobre adjacente, ou seja, que é x por d. Então a minha hipotenusa vai ser x quadrado mais d quadrado. E meu seno vai ser oposto sobre hipotenusa, ou seja, x dividido a x quadrado mais d quadrado. Então eu tinha 1 sobre d quadrado vezes seno de θ é justamente x sobre raiz quadrada de x quadrado sobre mais d quadrado. Isso aqui em x vai avaliado de 0 a sobre 2, ou seja, 0 a sobre 2. Então eu vou ter, como quando x for 0 é 0, então 1 sobre d quadrado, eu vou colocar o meio aqui, a sobre raiz de a sobre 2 ao quadrado mais d quadrado. Bom, agora a gente precisa calcular em y. Eu vou ter que desmembrar esse d aqui. Bom, então aqui a gente já cancelou x, então tem um a sobre 2 aqui, certo? E que saiu da resolução da integral em x, agora a gente tem que resolver essa integral aqui. Bom, essa integral era um pouco capciosa, era um pouco difícil porque a gente olha para ela tem um termo, dois termos e um está dentro da raiz. E aqui a dica é não substituir y igual a v tangente de θ. A gente vai fazer a mesma substituição, mas não é fazer essa substituição, é fazer essa da raiz aqui para sumir com a raiz. E para simplificar nossas contas, eu vou fazer a seguinte transformação: a ao quadrado sobre 4 mais b quadrado, não é uma transformação, é só uma simplificação, vou chamar de b quadrado, porque dessa forma eu consigo ter uma coisa mais simples de trabalhar. Então isso aqui vai ser de 0 a sobre 2 di y ao quadrado mais b quadrado raiz de b quadrado mais y ao quadrado. Ok, então vou usar a mesma transformação que eu usei na outra integral, que é qual? Y igual a b tangente de alfa. Chama de alfa, mas você pode chamar de θ de novo, não tem nenhum problema. dy, então, vai ser b secante ao quadrado de alfa de alfa. Então, vou substituir, vou colocar aqui a integral. Então, vou ter b secante ao quadrado de alfa dividido por b quadrado tangente ao quadrado de alfa mais b quadrado vezes vai surgir aquela mesma identidade que surgiu na integral de x. Então eu vou ter um b secante de alfa aqui, cortei esse secante, vai secante, b com b,
Bom, agora eu vou abrir secante e tangente. Secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno. Dessa forma, o que eu vou ter é o seguinte: integral de 1 sobre cosseno de alfa dividido por b quadrado seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa mais z quadrado. Vou tirar o mínimo desse denominador aqui, então vai aparecer um cosseno ao quadrado de alfa aqui e vai vir para cá. Posso cancelar ele. Vou colocar o z em evidência. Como é que eu posso saber? Só colocar aqui e dividir o b por z quadrado. Bom, falta mais uma coisa, que é pensar o seguinte: eu posso transformar esse cosseno ao quadrado de alfa em seno, usando a identidade trigonométrica, a relação fundamental da trigonometria, que é a seguinte: seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Bom, dessa forma, então, eu vou ter 1 sobre z quadrado, cosseno de alfa de alfa, b quadrado menos 1, seno ao quadrado de alfa, mais 1. Bom, isso aqui é muito parecido com a integral da tangente inversa, né? Do arco tangente. Se eu fizer seno de alfa igual a 1, então du vai ser o meu cosseno. Portanto, isso aqui vai ser, deixa eu apagar aqui, isso aqui vai ser 1 sobre z quadrado vezes 1 sobre a raiz disso aqui. Eu faço no final do vídeo explicando como é que surge essa raiz, mas é só uma substituição. Vezes a tangente inversa de seno. Opa, de seno não, da raiz desse mesmo cara, vezes seno de alfa. Bom, e quem é seno de alfa? Volto a fazer aquele mesmo triângulo. Eu chamei y sobre b de tangente. Então eu tenho um triângulo aqui, vou ter y, b, e esse cara vai ser y ao quadrado mais b quadrado. Então, aqui é alfa. Meu seno de alfa vai ser igual a y sobre raiz de y ao quadrado mais b quadrado. Vou substituir aqui y sobre. E isso aqui é avaliado de 0 a a sobre 2. Certo? Então, a gente já pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, eu posso tirar o mínimo aqui, vai ficar b menos z quadrado, e esse z vem para cá, tem o quadrado, que sai da raiz. E b menos z quadrado é justamente a ao quadrado sobre 4, ou a sobre 2. Raiz de a quadrado sobre 4 é a sobre 2. Então vai fazer o mesmo aqui, então vai aparecer a sobre 2 aqui, com o z multiplicando embaixo. Então eu vou ficar com a sobre 2z. E agora eu uso os limites. Quando for zero, tangente inversa de zero é zero, então não precisa me preocupar com isso. Quando for a sobre 2, eu só substituo. Então o que eu estou tendo, posso cortar aqui também, certo? Está aqui. Então eu estou tendo 1 sobre z vezes 1 sobre a sobre 2 vezes a tangente inversa. Apagar esse aqui. Espero que vocês lembrem, né? Bom, o limite quando y é a sobre 2 é só substituir y por a sobre 2. Eu vou ter a ao quadrado sobre 4z vezes 1 sobre. Vou já substituir o b quadrado, vou ficar com 2 vezes a ao quadrado sobre 4, ou seja, a ao quadrado sobre 2, mais z quadrado. Vou colocar essa resposta aqui no que eu já tenho aqui, e eu acabo tendo que o campo elétrico, em função de z, ele é sigma. Eu vou cortar esse cara, esse a sobre 2 com esse a sobre 2, sigma k, eu vou botar na direção k, né, já que derivamos em relação a z, pi epsilon 0,
vezes tangente inversa de A ao quadrado sobre 4Z 1 sobre A ao quadrado sobre 2 mais Z quadrado. Bom, e é essa a resposta. Bom, então é essa a resposta. E então umas considerações interessantes a se fazer, que é o seguinte: quando Z se aproxima de zero, ou seja, quando eu vou me aproximando da placa quadrada, bom, se Z aproxima de zero, eu tenho 1 sobre alguma coisa indo para zero e vai dar um infinito. Tangente inversa de infinito é π sobre 2. Se eu cancelo π sobre 2 e cancelo π com π, sobra 2, eu fico com sigma sobre 2ε0, que nada mais é do que o campo elétrico de uma placa infinita obtida pela lei de Gauss. E significa o quê? Que quanto mais perto da placa, mais a placa vai se assemelhando a uma placa infinita. Por quê? Os efeitos de Borda começam a ser desconsiderados e a carga começa a achar que ela está o objeto, você começa a achar que está numa placa infinita. Eu também posso fazer a mesma consideração se A for para o infinito, ou seja, considerar de fato que a placa é infinita e eu vou obter o mesmo resultado. Então, se você gostou do vídeo, curte aí e coloca um joinha e se inscreva no canal.